Palavras de fé, com Bispo Palhano Rocha. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? Olha para mim aqui, pessoal. Você sabe que nós temos visto isso no meio da humanidade, né? As pessoas olham muito para a aparência. A gente até tem que se preocupar com a nossa aparência, porque nós somos julgados muito pela aparência. As pessoas não têm a sensibilidade de olhar para alguém e conhecer um pouco mais para poder fazer os seus julgamentos. Então vão logo pela aparência. Foi um momento ruim para aquela pessoa, e naquele momento ruim a pessoa se excedeu com as palavras, então ela é taxada, julgada como tal. E aí por aí vai. Momentos que nós ali expressamos, momentos que alguém nos pegou desprevenido, mas nós seremos julgados de acordo com o momento. Por isso que nós temos que ter todo o cuidado da vida, todo o cuidado, porque erros e mais erros são cometidos aí fora por conta disso. Erros e mais erros são cometidos aí fora por conta disso. E cometido dentro da nossa própria casa, cometido dentro da escola, no setor de trabalho, o cuidado que nós temos que ter. Mas aqui, nessa situação aqui, muito sério isso aqui, porque Deus estava escolhendo uma nova pessoa, um novo rei para Israel. O povo escolheu um rei exatamente com a aparência que todo mundo imagina que tem que ser um rei. Será que todo rico tem que ser bonito? Será que todo rico tem que ser alvo? Será, né? O povo é assim. O povo é assim. O povo, primeiro ele julga a aparência. E o povo escolheu um rei, e esse rei decepcionou a Deus, porque o rei, ele desobedeceu uma ordem de Deus. E quando esse rei desobedeceu a ordem de Deus, Deus mandou o profeta Samuel e a casa de Jessé, porque ali havia já o escolhido de Deus. Quer dizer, você nem sabe, né? Você não sabe quem você é. Você não sabe quem você é. Nem você mesmo sabe se você é ou não escolhido de Deus para determinada função, para uma determinada situação de glória. Você não sabe. Às vezes a pessoa, ela pensa assim: eu nasci de uma família pobre, então eu vou ser sempre um pobre. Eu nasci de casais viciados, eu vou ser um viciado. Às vezes as pessoas se julgam mal também. Elas não têm uma direção, e por não ter uma direção, então elas já começam de muito cedo imaginar que a vida dela vai ser aquilo ali. Mas para você ver, entre uma casa onde havia muitos filhos, havia do mais humilde, do menor de todos, o escolhido de Deus. E por que Deus fez a escolha daquele homem? Por conta do que Deus via no seu coração. Amém, igreja? Amém, igreja? Não importa quem você é, de como você anda, mas o importante é o que você tem guardado no coração. Guardado. Quantas pessoas demonstram humildade, mas são pessoas violentas? Quantas pessoas procuram demonstrar santidade, mas às vezes são os demônios, e por aí vai.
e por aí vai. A Bíblia fala que Davi era o menor da casa dele. Davi, por zelo, Davi lutava contra leão, contra ursos, tudo para poder defender o que de fato foi colocado aos cuidados de Davi. Para você ver como Deus, Ele gosta de quem é zeloso, né? De quem é sincero. Deus gosta demais. Então, quando Deus mandou Samuel escolher uma outra pessoa para reinar sobre Israel, Deus não mandou escolher o mais forte, mais bonito. Deus mandou escolher alguém que tinha o seu coração segundo o coração de Deus. Amém, pessoal? Amém, gente? Segundo o coração de Deus. Deus não queria que fosse qualquer um para dominar o seu povo, para cuidar do seu povo. Deus queria alguém que quisesse reinar, mas alguém que fosse obediente a Deus. E até hoje, você pode ter certeza, você vê pessoas dando testemunho de prosperidade, de cura, de libertação, de salvação. Mas você pode prestar atenção, essas pessoas, elas estão fazendo algo que está agradando muito a Deus. Estão carregando a sua fidelidade a Deus, para que Deus queira abençoar a vida dessa pessoa, que foi o caso de Davi. Davi, a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. E por conta que Deus visitava o coração de Davi pelos seus atos, né? Suas atitudes, o seu zelo, isso agradava muito, mas agradava muito, ao ponto que Deus confiou fazer com ele uma escolha. Mas olha o versículo 8, que é que diz: então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Versículo 9. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. 10. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Para você ver, ele vivia nos fundos da casa. Ele cuidava, aos nossos olhos, do trabalho mais humilde que a casa tinha, que era limpar chiqueiros, né? Procurar cuidar daquilo que era da família, de tudo que era da família, né? Interessante que Jessé passou todos os seus filhos, entre aspas, de maior valor, homens de guerra, homens fortes, homens experientes. Mas Deus disse para Jessé: não olhe para a aparência. Ou seja, tinha um critério na escolha de Deus. Havia um critério. Há um critério. Gente, sabe por que é que muita gente casa errado? Muita gente se dá mal no casamento. Muita gente se dá mal com as suas, vamos dizer assim, com as suas escolhas, porque ela olha só para a aparência. Ela só fica atento para a aparência, o resto ela esquece. Quantas sociedades são desfeitas porque as pessoas só olham para a aparência. Só olham para a aparência.
As pessoas não consultam a Deus. As pessoas acham que ela tem experiência, que ela sabe o que quer. O meu coração falou, né? Eu senti no coração. E aí, essas pessoas sempre se dão mal no final, porque elas escolhem com o coração da carne. Não é com o coração a quem Deus dá olhos, aquele que anda na presença de Deus. Como é importante o homem andar na presença de Deus, porque com a sua escolha, os olhos de Deus, Ele mostra. Mas o homem que às vezes está dentro da igreja, mas ele não está na presença de Deus. Essa coisa da ansiedade, essa coisa da pessoa achar que sabe tudo, aí essas pessoas sempre se machucam demais. Casamento não vai para frente. Por quê? Porque olhou para a aparência. Você pode observar, os artistas estão sempre se separando, porque casam pela fama, casam pela aparência, pelos olhos da carne, pelo que está vendo, e deixa de olhar por interior da pessoa, que dá para ver, E aqui, Deus tomou o máximo de cuidado, porque Jessé, quando Samuel chegou na casa de Jessé, Jessé lançou os filhos, e Samuel achou os homens belos, mas Deus falou a Samuel: não escolha pela aparência, cuidado com a aparência, porque quantas pessoas batem no peito, eu sou de Deus. Rapaz, olha para os frutos. Amém, igreja? Olha para o fruto da pessoa, olha para o fruto. Você tem que tomar cuidado com isso, muito cuidado. E aí foi quando ele disse que tinha esse filho, aí Jessé disse: nós só vamos assentar na mesa quando este filho chegar. Para você ver, quando o homem ele quer agradar a Deus, de fato e verdade, você pode ter certeza que Deus dá honra. Aquela pessoa que tem um desejo de agradar a Deus, o desejo de servir a Deus, porque servir a Deus não é só ser pastor, não é só ser um obreiro. Servir a Deus, nós servimos quando nós servimos de todo o nosso coração, quando nós testemunhamos a presença de Deus, quando nós estamos na igreja, quando nós somos fiéis ao altar de Deus, nós não abrimos mão da nossa fidelidade ao altar de Deus. Tudo isso demonstra da nossa parte fidelidade a Deus. E aí, onde a honra de Deus, ela vem ao homem. Tem pessoas que ela brinca muito com Deus, né? Ela faz um voto a Deus, ela há pouco está se lixando para cumprir. Ela está brincando com Deus. Tem pessoas que quando se trata do seu dízimo, ela há pouco está se lixando para dar o que de fato é de Deus. Aí, como é que eu posso esperar uma honra de Deus na minha vida, se eu faço vista grossa com as coisas de Deus? Como é que eu posso esperar ser honrado por Deus? Por que Saul foi descartado? Porque Saul era um homem que não obedeceu. Na primeira ordem que Deus deu para ele desobedeceu. Ele deu preferência a ouvir a voz de homens do que a voz de Deus. E Deus ficou tão triste que disse para Samuel: até quando? Quer ver? Eu vou mostrar para você essa passagem. Bota aí, capítulo 16 de Samuel, versículo 1, por favor, só para você ver aqui. Olha o que é que Deus disse para o profeta. Isso. Olha o que é que ele falou, pessoal, presta atenção. Ó. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Você vê como é que Deus fez? Ele disse
Ele disse a Samuel: ô Samuel, até quando você vai pedir por Saul? Eu rejeitei Saul, porque Saul não deu honra a Deus. E às vezes você acha: não, isso aqui é besteira. Não, isso aqui é besteira. Saul achou que aquilo poderia ser besteira. Não, Samuel falou para mim fazer isso, mas eu vou fazer isso. Foi exatamente nessa desobediência que ele desagradou a Deus, que Deus não gostou. Então Deus disse: eu vou tirar o que eu dei para ele e vou dar um outro que eu sei que esse guarda a minha palavra, que no caso era Davi, aquele que estava lá nos fundos da casa de Jessé. Amém? Não importa o lugar onde você está, não importa se você está sentado aqui na frente, se você está sentado lá atrás, não importa aonde você esteja, Deus, Ele vai lhe ver. Amém? Diga glória a Deus. Não importa a sua cor, o seu grau de intelectualidade, não importa o ambiente que você vive, o importante é o que você tem no coração, o que você guarda, a sua fidelidade para Deus. Você vê que Deus pegou um que foi escolhido pelo povo e pegou um outro que ninguém nem conhecia, mas Deus conhecia ele. Por que Deus conhecia ele? Pelas atitudes dele, pelo zelo que ele tinha, por tudo quanto ele fazia que agradava a quem? A Deus. Você não tem que estar se justificando para ninguém, não. Nós só temos que nos justificar perante quem? Porque em Romanos capítulo 8, a Bíblia fala o quê? Que quem nos justifica, quem é? É Deus. Não adianta eu querer mostrar algo para alguém, porque as pessoas não vão às vezes compreender, mas em Romanos 8 diz que nós fomos justificados pela morte de Jesus na cruz. A nossa preocupação é essa, de querer agradar a Deus, porque quando você deixa de agradar a Deus para agradar a homem, você pode estar certo que o homem não tem honra para lhe dar como Deus tem. O homem não tem a honra para lhe dar o que Deus tem para lhe dar. Quando nós mudamos de preferência, eu vou agradar a Deus e acabou, eu vou ser fiel a Deus e acabou, você pode ter certeza, Deus tem honra para lhe dar, como fez com Davi. Aí ele fala aqui, né? Vamos aqui, o versículo 12. E então mandou chamá-lo e o fez entrar. E era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Para você ver quantos irmãos experientes, de aparência belíssima, de altura, de soldados, eles tinham, mas mais uma vez vou falar para você, Deus não está nem aí para a minha aparência. Amém, irmãos? Deus não está nem aí para o meu terno. Deus não está nem aí para o perfume, para a minha cabeleira. Deus está aí sim, mas é o que eu tenho guardado aqui. Amém? Amém? Deus está aí sim, mas é para o que eu tenho guardado no meu coração, pela minha fidelidade a Deus. É aí onde Deus prospera, onde Deus cura, onde Deus liberta, onde Deus está o Espírito Santo. É aí onde Deus torna o nosso nome grande, quando eu guardo o meu coração para Deus. Você não tem que estar preocupado, não. Será que ele está me vendo aqui? O homem pode se preocupar com o homem para ver se ele está lhe vendo aqui. Mas do que adianta?
Mas quando nós procuramos ser fiel, agradar a Deus, você pode ter certeza, você pode estar no meio de uma grande multidão, mas ali Deus está te vendo. E Deus está te vendo exatamente pelas suas atitudes. Está te vendo exatamente pelo que você pratica, pelo que você é com Deus. Você vê aquele exemplo da mulher do fluxo de sangue, né? Aquele exemplo é muito forte. A mulher do fluxo de sangue disse o quê? Se ao menos eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. Olha a fé da mulher. E a mulher foi lá e realmente tocou na orla do vestido de Jesus. Era uma mulher debilitada, coitada, né? Mas ela tocou na orla do vestido de Jesus. E o Senhor Jesus disse o quê? Perguntou aos discípulos: quem me tocou? Qual foi a resposta dele? Qual foi a resposta dos discípulos? Mestre, todo mundo te toca. Todo mundo. Aí ele disse: não, alguém me tocou diferente. Amém? Alguém me tocou diferente. Ou seja, havia uma multidão ali, mas alguém tocou ele diferente. Para você ver como Deus conhece os da fé. Os da fé são conhecidos pelas suas determinações, pela sua perseverança. Os da fé são conhecidos exatamente pela sua permanência com Ele, Deus. Todo mundo diz, todo mundo te aperta, todo mundo te... Mas ele diz: não, alguém me tirou o poder. Quer dizer, o poder que o homem arranca de Deus é exatamente o que Davi arrancou de Deus. Era a sua obediência, a sua fidelidade, a sua perseverança na presença de Deus. Não importa se você vai pegar na orla do vestido de Jesus, não importa se você está lá nos fundos dessa igreja, não importa se você está no meio de 1 milhão de pessoas, não importa, porque quem vai abençoar a sua vida é Deus. Não tenha preocupação com isso, não. Por isso que a Bíblia diz que o primeiro será o último e o último será o primeiro. É nesse sentido. É daquele que faz mais perante Deus. Por isso que Jesus, quando ele pegou a Santa Ceia, que ele pegou o pão e o vinho, ele disse: aqui está a minha carne, aqui está o meu sangue. Ele diz: comam pelo perdão dos vossos pecados. Naquele momento, ele estava dizendo o quê? Que a sua vida, o seu sacrifício, seria por todo aquele que queria ser perdoado, que queria ser salvo. É a questão do meu querer, Inclusive, eu tenho uma passagem muito forte que está em Jeremias. Procura em Jeremias. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É muito forte essa passagem, eu gosto demais dela. 29:11, bota 29:11. Para vocês verem quem é Deus, afinal. Preste atenção aqui na tela, pessoal. O que ele diz? 11, viu? Bota o 11 aí, por favor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém, pessoal? Então, Deus é Ele que sabe. Enquanto você imagina 1 milhão de coisas, né? Davi podia muito bem dizer assim: poxa, meu pai é injusto comigo, meus irmãos estão aí e eu estou aqui no fundo desse quintal limpando cocô, lavando ovelha, brigando com com os leões, todo o mal que vem para comer os animais do meu pai. E na verdade, só quem senta na mesa para comer na mesa com eles são eles, e eu fico aqui atrás. É verdade ou não é? Sim ou não? Talvez Davi pudesse pensar isso. Um exemplo, como muita gente é assim. Muita gente quer um lugar que ela não merece, porque ela não faz por onde merecer.
O invejoso, sempre, quando vê você com a vida boa, ele quer a sua vida. Ele só não quer fazer o que você faz. Ele não quer fazer não, porque dá trabalho. Ninguém chega a algum lugar de destaque sem que tenha tido muito trabalho. Vou repetir para você ver de novo, e bota o começo. Eu que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, a coisa está, né, ela está na minha direção, mas conforme o meu desejo. Mas Deus não está dormindo. A Bíblia fala que Deus não cochila, Deus não dorme. Deus está ali para ser justo. Foi o que ele fez a Davi. Você vê que a mesa só foi posta, o povo só sentou depois que Davi chegou. E quem era Davi? Bem, até aquele momento não era ninguém. Era apenas um serviçal. Mas depois que Deus mandou chamar para ungí-lo, ele já passou ali a ter a promessa de sentar no trono e ser rei. Amém? Mas ainda tem uma coisa para falar para vocês, só para a gente encerrar. Davi não se deu ao privilégio de ser ungido e achar que tudo estava determinado ali. Davi teve que lutar muito tempo para poder tomar posse do reino. Passou por muitas lutas para conquistar. Não é que Deus não livrou ele da luta. Deus livrou ele daqueles que queriam tirar a sua vida, mas não livrou ele de todas as lutas. Então, as lutas também vêm para quem é fiel a Deus. A luta vem, mas a luta que vem não vem para me derrotar. Ela vem para me dar experiência. Ela vem para me dar condição de ser competente naquilo que Deus vai me dar, para que eu venha administrar, para que eu venha ter, para que eu venha possuir. Amém? Então, fica de pé no nome do Senhor Jesus.